Olá, professores, como estão vocês? Sejam bem-vindos à sexta aula de nossos estudos a respeito da doutrina da Igreja. No próximo domingo, a gente vai falar a respeito da Igreja visível e da Igreja invisível. Esse tema é muito importante porque ele dá oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão, que é uma questão fundamental, é uma questão que divide, inclusive, as igrejas de nosso tempo, já que algumas igrejas têm a pretensão de serem a única igreja verdadeira. E como a gente vai aprender, existe uma igreja verdadeira, sim, é a igreja invisível, a igreja de Cristo. E a gente pode medir a veracidade de uma igreja, a autenticidade dela, no quanto ela está relacionada com a igreja invisível, quanto ela extrai da igreja invisível a sua alma, né, o seu jeito de ser, a sua própria essência. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito desse tema e eu espero que vocês sejam muito abençoados pela aula e possam compartilhar essa bênção com os seus alunos, tá bom? Bora então estudar a igreja visível e igreja invisível. A nossa próxima lição é a lição 6. Nós vamos estudar, portanto, o tema da igreja visível e da igreja invisível, ok? Os nossos propósitos são duplos, que na verdade os dois fazem parte de um mesmo propósito, que é, primeiramente, aprender qual é a importância da igreja visível e da igreja invisível, ou seja, né, o que são cada uma e qual é a importância delas na história e na vida das pessoas, e depois analisar como essas duas igrejas estão relacionadas entre si, tá bom? Vamos então aprender um pouco mais a respeito de cada uma delas e depois de que maneira elas estão relacionadas e como elas se complementam e se completam para serem então uma única igreja, tá bom? A primeira parte da nossa lição, ela está preocupada com a definição dos termos. Então a gente não precisa ficar muito tempo, porque isso é uma coisa meio óbvia, todo mundo sabe, penso eu, né? Não é uma novidade, que a igreja visível é a igreja que tem nome e endereço, é a igreja que a gente vê, na verdade, né? Se você viu, então é porque é visível. E a igreja invisível é aquela igreja que a gente não consegue ver, ou seja, é o conjunto de todas as pessoas que são salvas por Jesus. Aí tem os versículos lá que a gente pode ler e através deles então aprender um pouco mais e encontrar então a defesa bíblica de que são dois tipos diferentes de igrejas, não é? Embora façam parte de uma mesma igreja, que é a igreja de Cristo, ambas foram fundadas por Jesus, mas elas são diferentes, tá certo? Elas têm atuações diferentes, propósitos diferentes. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão dos propósitos. São igrejas, portanto, diferentes. Como a gente vai ver, são tão diferentes que uma pessoa pode ser membro de uma e não ser membro da outra, inclusive, né? Para ter uma ideia de como são coisas diferentes e preciso tratar assim, tá bem? Então tá aí, a definição dos termos. Em segundo lugar, nós vamos tirar algumas conclusões a respeito dessas definições e essas conclusões vão nos ajudar a entender a última delas, que eu coloquei aqui como um pouquinho mais importante para entender essa questão, que é a questão do batismo, tá certo? Mas vamos ver algumas conclusões, né? Antes de falar do batismo, tem algumas questões importantes, que preparam, inclusive, a última questão. Pode ver que é meio que uma pegadinha essas perguntas, né? Elas levam a classe a uma pegadinha. Observa, qual das igrejas, das duas, é a mais importante? Claro, a lição vai responder e ninguém vai duvidar de que a igreja mais importante é a invisível, né? É a invisível porque é a igreja de Cristo, é a igreja que salva, né? Cristo é o cabeça dessa igreja, então não tem como negar que a igreja é muito mais preciosa, muito mais valiosa do que a igreja visível, tá certo? A igreja visível, como a nossa, ela é uma igreja localizada, é uma igreja que tem seus limites, né? Limites geográficos, né? Se a nossa igreja fosse a igreja mais importante do mundo, a gente ia estar com problema, porque a gente não consegue dar conta do mundo. A igreja invisível não, ela dá conta do mundo e ela consegue receber no seu hall de membros todas as pessoas de todo o mundo, porque na verdade ela é o próprio corpo de Jesus Cristo, tá bom? Então, a igreja mais importante é a invisível. Alguém vai questionar, mas não precisa ter medo de dizer que é isso mesmo. Qual delas é mais importante que sejamos membros? Não há dúvida que é a invisível. Por quê? Porque uma pessoa pode ser membro de uma igreja visível e não ser salva, tá certo? Mas é impossível que uma pessoa seja membro da igreja invisível e não seja salva. Quem é membro da igreja invisível é salvo, ok?
Então, logicamente, né, uma pessoa pode morrer, por exemplo, sem ser batizada. E ela ainda é salva. Por quê? Porque ela é membro de uma igreja invisível. Então, é muito mais importante ser membro da igreja invisível, né? A igreja visível, ela é um complemento, digamos assim, né? Podemos chamar assim, ok? E aí vem a terceira pergunta: de qual delas nos filiamos pelo batismo? Nós nos filiamos pelo batismo à igreja visível. Porque aí vem a pergunta, né? Então, se nos filiamos à igreja visível pelo batismo, como nos tornamos membros de uma igreja invisível? E aí a resposta: pela conversão a Cristo. E aqui nós temos então um segredinho interessante, não é? Na verdade, não está errado, de fato, nós nos tornamos membros da igreja invisível através da nossa conversão, perfeito. Mas na verdade, se a gente for usar o vocabulário do Novo Testamento, as duas igrejas nos recebem através do batismo. Então o batismo, ele é realmente, o batismo da igreja invisível é o nome que damos para a nossa conversão. Então, como nos tornamos membros da igreja visível? Através do batismo na água. E como nos tornamos membros da igreja invisível? Através do batismo no Espírito Santo. Percebem? O batismo, portanto, ele é a porta de entrada tanto de uma quanto da outra. Só que são batismos diferentes. A gente colocou lá algumas diferenças entre eles, né? Quem batiza é a igreja. Tanto que na hora do nosso batismo, vocês observem, né? Eu uso a expressão, mediante a tua profissão de fé, a igreja te batiza. E eu faço questão de dizer que a igreja te batiza. Eu já vi alguns pastores, não condeno, eu acho que não está errado, né? Dizerem eu te batizo. Na verdade, não sou eu que batizo. Quem batiza é a igreja, eu sou só um representante. E que nem precisa ser eu, pode ser um membro da igreja, né? Um membro autorizado pela igreja, provavelmente em assembleia, pode assumir essa função e pode realizar o batismo, porque o batismo ele é feito pela igreja. É batizado, na verdade, é a igreja que autoriza e que batiza. O pastor ele é apenas um agente do batismo. Então, a pessoa é batizada pela igreja. Agora, quando ela aceita Jesus como Senhor de sua vida, ela é batizada pelo próprio Jesus Cristo. A igreja usa água e Jesus Cristo usa o Espírito Santo, tá certo? Isso até faz um eco com aquela nossa lição sobre o batismo do Espírito Santo. Ele vem depois da conversão. Ele não pode vir depois da conversão, porque a própria conversão é o batismo. A própria conversão é a maneira como nós nos filiamos à igreja invisível. Lembra quando Paulo disse: em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ou seja, nós entramos para a igreja invisível através do batismo no Espírito Santo. Tá certo? Então tá aí as distinções: o batismo na água e o batismo no Espírito. Então essa ideia é bem interessante. Deixa eu ver aqui o próximo quadro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso é uma ideia importante e interessante para a gente falar sobre uma questão que, creio eu, é bem interessante colocar na lição, que é a questão do catolicismo. O católico acredita que ele é a única igreja verdadeira. Eu não coloquei isso na lição, eu fiquei com um pouco de medo, né, de entrar em questões um pouco mais delicadas, e que às vezes os professores vão se perder, e eu não quero explicar pouco, algo que mereceria uma explicação mais longa, mas se você se sentir confiante, você pode lembrar que para o católico, a igreja católica é a única igreja verdadeira. Eles são a igreja universal. É por isso que chama católica, inclusive. A palavra católico significa universal. Então o católico acredita que eles são a igreja verdadeira. Eu não sei como anda hoje o movimento ecumênico. Quando eu era seminarista, eu escutava falar de um movimento ecumênico, né? Onde a igreja católica tentava encontrar uma teologia que abarcasse outras maneiras de crer em Deus, né? Outras manifestações de fé que não seriam exatamente católicas. Mas eu não sei como hoje eu perdi fui perdendo essa ideia, então, e esse interesse. Eu não sei como anda hoje o movimento ecumênico. Eu tenho ouvido falar muito pouco a respeito disso ultimamente, o que é interessante porque a gente está numa época de globalização e os católicos tinham tudo para falar do ecumenismo numa época de globalização como a que a gente vive hoje, né? Foi criado, inclusive, na minha época de seminarista, a gente ouvia falar muito e havia muita discussão sobre o Conselho Mundial de Igrejas, que seria uma espécie de conselho que uniria todas as igrejas em uma única igreja. Os batistas, eles eram absolutamente contra, né, essa ideia, e eu creio que ainda seriam hoje. E também não sei em que medida o CMI continua funcionando até hoje. É o Conselho Mundial de Igrejas.
Não sei se isso ainda existe. O fato é que o católico ele acredita que ele é a única igreja verdadeira. Então, por ser a única igreja, é claro que ele vai batizar as pessoas na igreja dele. E para o católico não existe uma igreja invisível nesse sentido. A igreja invisível é a igreja católica, não é? Nós protestantes, nós não temos esse tipo de julgamento sobre outra igreja, né? Principalmente os mais tradicionais. Algumas igrejas, elas têm um pressuposto. Eu não sei, por exemplo, se a Universal do Reino de Deus acredita que é a única igreja verdadeira. Eles se chamam Igreja Universal. Eu acho um pouco prepotente, né? Chamar uma igreja como se ela fosse a Igreja Universal, porque nenhuma igreja é a Igreja Universal. É uma igreja visível, como a nossa. Nós não somos a Igreja Universal. Fazemos parte dela, mas não somos ela própria. A Igreja Universal ela transcende em muito, né, a nossa igreja. Então, para o católico, ser batizado significa entrar para a Igreja Universal. É por isso que ele batiza todo mundo, batiza criança e recomenda que todos sejam batizados na Igreja Católica, porque para o católico o batismo deles salva. Salva por quê? Porque através do batismo deles você entra para a Igreja de Cristo, a Igreja Universal, que seria então neste caso a Igreja Católica. Percebem? Na prática eu creio que não funciona, porque nem todos os que são batizados na Igreja Católica são salvos de fato. Mas é por isso que ele tenta, né, ou batiza, por exemplo, crianças, para que ela se torne católico. Ser católico e ser salvo é a mesma coisa. Então, essa é a doutrina católica do batismo. É por isso que eles batizam, e as igrejas, por exemplo, que batizam e que recusam o batismo de outras igrejas, elas têm a tendência de julgar se essas outras igrejas, então, são salvas ou não. É um perigo, creio eu, que a gente, aqui pelo menos na nossa igreja, a gente não corre, porque a gente não julga outras igrejas, né? Como a gente viu, elas têm distinções da gente, mas são distinções de costume, de maneira de ser, né? De hábitos, de programações, mas não de doutrina. Como a gente aprendeu numa das lições anteriores, não pode haver uma igreja com uma outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo, de que Cristo é o único meio de salvação, a Trindade, né? E se algumas de fato não acreditam nessas coisas, então a gente teria que batizá-los novamente, porque a gente não aceita que essas doutrinas tenham condições de salvar essas pessoas, tá certo? Mas a gente ainda pode falar sobre essas igrejas, ainda não é o momento de falar sobre isso, fica para a gente só essa lição. Algumas igrejas, elas fazem questão de batizar porque elas acreditam que o batismo salva para elas, porque elas acham que são a única igreja verdadeira. Tá certo? Se eu achasse que a minha igreja é a única igreja verdadeira, eu ia querer batizar todo mundo, né? Independente de qual igreja ele venha. Tá certo? Tá aí então a questão dos católicos e por que os católicos então batizam, e algumas outras igrejas também fazem isso. Tá certo? Bem, voltando então aqui para a nossa lição, nós aprendemos então esses dois conceitos e agora a gente vai meio que numa conclusão estudar então por que a gente tem que ser membro de uma igreja visível. E eu coloquei isso aqui como uma espécie de apêndice, né, à nossa lição, porque alguém pode pensar, mas se a igreja invisível é tão maravilhosa, então eu vou ser membro dela e não vou para a igreja visível. Para que eu vou arrumar essa confusão, né? Fico lá na igreja visível, sou salvo por Jesus, estou na igreja invisível e acabou, né? Eu também, se eu achasse isso, para que eu vou caçar confusão? Fica em casa e lá, né? Tá salvo mesmo. Mas a gente vai aprender no final que não é bem assim, tá certo? Olhando para o Novo Testamento, a igreja visível tem a sua importância. Ela também faz parte do propósito de Deus, e quem não está na igreja visível não está no propósito de Deus, tá certo? Dizer que a igreja invisível é maravilhosa, eu já sou membro dela e não preciso de mais nada, não é uma coisa correta de acordo com o Novo Testamento. E a primeira coisa que eu preciso destacar, a gente nem colocou isso, mas eu acho que seria interessante, era lembrar que Jesus é o fundador de ambas, né? Ele não fundou só a invisível, ele fundou a visível também. Para eu não fazer parte de uma igreja visível, eu tenho que arrumar uma boa desculpa para o fato de que eu não estou numa igreja que também foi fundada por Jesus. Ele fundou a igreja visível. Isso seria um bom argumento, eu esqueci de colocar, não pensei na hora, né? Mas me ocorreu agora, e seria um forte argumento para que a pessoa fosse, portanto, da igreja visível, né?
Mas aqui nós temos 5 argumentos. A igreja visível é o recurso de Deus para a consecução dos seus propósitos neste tempo presente. É o que tem. É o que tem para hoje, não é? Não é uma igreja perfeita, como a gente colocou na lição, tem seus defeitos, tem tudo aquilo que a gente já conhece. Mas é o que tem. Não tem, Deus só tem essa igreja, e com todos os seus defeitos, eu creio ela está fazendo um ótimo trabalho, porque Cristo é o Senhor dela, mesmo com os defeitos dela. E é o que Deus tem, e Ele quer inclusive usar os próprios defeitos da igreja para que o poder seja dele e não dos homens, não é? Paulo deixa isso muito claro. A excelência do poder não é da igreja, é de Deus, e ela age pelo poder de Deus e não pelo poder dela, então ela nem precisa ser perfeita. Em segundo lugar, a igreja visível é o lugar onde crescemos e nos tornamos maduros como servos de Deus, porque o propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas também que a gente cresça e se torne um crente maduro, e é na igreja visível que isso acontece. Em terceiro lugar, a igreja visível é o lugar onde podemos obedecer às ordens de Jesus, tá certo? É lá que nós cumprimos os mandamentos de Jesus e o obedecemos. Em quarto lugar, a igreja visível nos ajuda a cumprir com eficiência as ordens de Jesus que não poderíamos cumprir sozinhos. Porque alguém, mas eu obedeço em casa. Pois é, mas na igreja me ajudaria a fazer algumas coisas que eu não poderia fazer sozinho. Como, por exemplo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uma pessoa sozinha não poderia fazer isso, mas uma igreja pode. Então nós podemos obedecer ordens de Jesus que não poderíamos obedecer sozinhos. E por fim, o Novo Testamento foi escrito para igrejas visíveis. O Novo Testamento não é contra a igreja visível. Pelo contrário, todo ele foi escrito para igrejas visíveis, igrejas reais, com seus problemas, dificuldades. E quem não vai para uma igreja visível vai ter dificuldade de ler o Novo Testamento, porque foi para essas igrejas que o Novo Testamento foi escrito, ok? Então está aí diante da gente a nossa lição. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E que sejam então abençoados aí pela lição, e que vocês então compartilhem essa bênção com os seus alunos. Deus abençoe muito vocês, tenham um ótimo restante de semana, se agasalhem bem e estejam preparados e com saúde aí no domingo para dar uma boa aula e assim então ajudar os seus alunos a crescerem na fé e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe e um ótimo restante de semana para vocês.